Olá, graça e paz a todos os seminaristas. Vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando com essa turma apostila de número 4, primeira matéria Pentateuco. Paramos na página 32, na aula anterior. Retomamos na página 33, os ministros e oficiais da igreja. A igreja precisa de pessoas capacitadas para conduzi-la como instituição humana. Por isso, Cristo reveste pessoas específicas para exercer ofícios que podem ser divididos como ministérios, que são extraordinários os ofícios que são ordinários. Os extraordinários, este é um grupo que engloba aqueles que exercem ministérios com capacitação sobrenatural. São eles, os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. O apóstolo grego, ou missionário latim, trabalham para lançar os alicerces da igreja, sendo que a igreja primitiva restringiu o uso ao título apóstolo. Aos 12 que estiveram com Jesus, acrescentando apenas Paulo e substituindo Judas Iscariotes. Os profetas trabalhavam na edificação da igreja, servindo de instrumentos para a revelação de adventos eclesiásticos futuros. Não se pode confundir com o dom de profecia, que é esporádico e momentâneo. Página 33. Os evangelistas têm como principal função no corpo o de iniciar novas igrejas, pregando, batizando e ordenando novos ministros. Eles não conseguem ficar muito tempo em um mesmo lugar, pois sua motivação não está em pastorear e sim em formar novas comunidades, ganhando pessoas para Cristo. Com frequência, percebemos igrejas cometendo o erro de enviar um evangelista para começar uma nova comunidade e depois ficar pressionando para que ele continue pastoreando. Infelizmente, tudo que ele constrói em 2 anos, motivado como evangelista, dispersa em 2 meses como pastor. Quanto aos pastores, como o próprio nome diz, ele é vocacionado para cuidar, zelar, preservar e administrar a igreja local. Nem sempre o pastor será um bom pregador, mas sempre será cuidadoso e zelador das ovelhas do Senhor. A motivação dele não está em quanto pode ganhar financeiramente com o rebanho, mas com o bem-estar e a prosperidade dos crentes. Perdão pela demora. Ordinário. São oficiais que trabalham na organização da igreja local e exercem funções transitórias organizacionais. Para tanto, é necessário que eles sejam novas criaturas e comprometidos com o evangelho e a comunidade. São eles bispos, presbíteros e diáconos. Bispo e presbítero significam ancião, supervisor ou superintendente. Quanto ao ofício deles estão inclusas as seguintes atividades: presidir, governar, guiar e pastorear. Os mestres são obreiros com vocação para o ensino, sendo que para isso eles têm que ser constantes estudiosos e pesquisadores. A vocação divina, a vocação é divina, mas a preparação é humana, de modo que pode haver pastores e presbíteros exercendo o ensino. Paulo pede a Timóteo que selecionem homens fiéis e capazes para instruir outros. Os diáconos, no sentido geral, podemos vê-los como servidores, designados para, como garçom, servir na festa do amor cristão. Eles são oficiais que mantêm o título enquanto exercem o ofício. Caso deixem de servir, perdem a função e com ela as honrarias. Os ministérios são compostos de pessoas vocacionadas e são permanentes, enquanto os oficiais são funções administrativas transitórias. Tanto vocacionado quanto comissionado
tem que ter a consciência de estar sendo designado a uma tarefa especial no reino de Deus, e sua motivação deve ser um amor a Deus e a sua causa. Por isso a convicção intelectual, espiritual é essencial. E por fim a certeza de que Deus está pavimentando o caminho que leva à sua meta. A vocação externa do crente é notada pela instrumentalidade do crente dentro da igreja local, onde a mesma a acompanha e o elege. Com isso, o ministro e o oficial são ordenados, ou seja, reconhecidos publicamente com imposição de mãos. A vocação externa do crente é notada pela instrumentalidade. Aqui nós já passamos, perdão. Vamos para a próxima página. Página 35. O poder da igreja. A igreja de Jesus Cristo foi revestida com poder e autoridade. Isso porque ele é o cabeça tanto no sentido orgânico como administrativo. Ele é o cabeça como o rei da comunidade espiritual. Os apóstolos da igreja receberam a autoridade do próprio Jesus para o exercício de suas funções, sendo assim todos os ministros recebem autoridade diretamente de Jesus Cristo, enquanto os oficiais o recebem da igreja, o que indica que os oficiais são representantes da igreja. A natureza deste poder. Tanto os ministros como os oficiais precisam ter poder espiritual dado por Deus para o exercício de suas funções. O fato de ser espiritual não indica totalmente interno e invisível, mas pode ser visto através de suas palavras, dos sacramentos e no diaconato. Poder tríplice da igreja. A igreja exerce poder em 3 esferas que estão ligadas aos 3 ofícios de Cristo. São eles: poder dogmático, poder de governo ou ordem, poder ou ministério da misericórdia. Poder dogmático. Aqui temos que relacionar com a tarefa da igreja de testemunhar a verdade. Isso se dá pela preservação da palavra de Deus, pela ministração da palavra e dos sacramentos, das escrituras de símbolos, confissões e no cultivo do estudo da teologia. Poder de governo ou de ordem. Paulo enfatizou que em Deus não há confusão, mas paz, e que assim devem preceder com decência e ordem, preservando a unidade e o bom andamento das coisas na igreja. Página 38, então vamos voltar. Página 38. Usando o termo meio de graça para indicar as bênçãos da salvação em virtude da operação direta do Espírito Santo na vida do homem decaído. A igreja pode ser descrita como o grande meio de graça que Cristo usa para redimir os perdidos. A palavra como meio de graça. A palavra de Deus como meio de graça é também chamada de Escritura Sagrada. É assim reconhecida e aceita pelos cristãos, que a considera inspirada e por isso sua base doutrinária de fé e prática. Página 39, a igreja e os sacramentos. O termo sacramento deriva do latim, denotando juramento, enquanto o pensamento grego era de mistério. Na igreja primitiva, o uso se deu por falta da referência à doutrina e ordenanças. Sacramento é uma santa ordenação instituída por Cristo, na qual, mediante sinais perceptíveis, a graça de Deus em Cristo e os benefícios da aliança da graça são representados, selados e aplicados aos crentes, e esses, por sua vez, expressam sua fé e fidelidade a Deus. Os sacramentos estão distinguidos em 3 partes, são eles: o sinal externo, a graça interna, que é selada, e a união entre o sinal e o selo. Cada sacramento contém elemento material palpável aos sentidos, por exemplo, o uso da água,
pão e vinho. Quanto ao aspecto espiritual interno, que são expressos através do símbolo do selo, temos referências como aliança da graça, justiça da fé, perdão dos pecados, fé e conversão, comunhão com Cristo em sua morte e ressurreição. Temos a promessa feita para fortalecer a fé e o respeito, assim como sua aplicação e realização. Daí, o sacramento ter um selo e sinal indicando o que Cristo fez em nosso favor. Já se tratando da união entre o sinal e o sentido, entendemos que o sacramento não indica a presença física de Cristo, mas refere-se à presença espiritual quando é recebido com fé. Assim, o sacramento só tem utilidade mediante a ação exclusiva do Espírito Santo. O sacramento é encontrado, praticado pelos fiéis, tanto no Novo como no Antigo Testamento. A Igreja do Novo Testamento possui 2 sacramentos que nós chamamos de ordenança, o batismo e a Santa Ceia do Senhor. A relação entre a palavra e os sacramentos. Existem alguns pontos de semelhança e diferença entre a Bíblia e os sacramentos. São eles: semelhanças, autoria, visto que Deus instituiu ambos como meio de graça. Conteúdo, Cristo é o ponto central, tanto da palavra como nos sacramentos. Fé, a assimilação por meio da fé. Página 40. Vamos lá. As diferenças. Necessidade, a palavra é indispensável, ao passo que os sacramentos não. Propósitos, a palavra visa gerar e fortalecer, enquanto o sacramento fortalece. Extensão, a palavra vai pelo mundo inteiro e os sacramentos são ministrados aos que estão na igreja local. Batismo cristão. O batismo foi instituído por Cristo. O batismo foi instituído por Cristo depois que ele consumou a obra da reconciliação e recebeu a aprovação do Pai na ressurreição. Assim revestiu a igreja de poder instituído. O batismo para todos aqueles que crescem e recebessem a sua mensagem salvadora pregada pelos membros da grande comissão. Essa ordenança foi cumprida pela igreja primitiva, entendendo que todos os que crescem no evangelho apresentado eram selados e incluídos no rol de membros da igreja de Cristo, tendo uma nova relação com Deus, vivendo conforme a lei de Deus. O batismo era realizado em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, indicando a relação da Trindade na vida do crente. Aqui nós vamos tratar dos tipos de batismo. O batismo por aspersão. O novo convertido recebe gotas de água sobre a cabeça aspergida pelo celebrante. O batismo por fusão. O celebrante derrama água sobre a cabeça do fiel. Imersão. O crente conversa é imerso na água pelo celebrante até ficar totalmente coberto por ela. Contanto, precisamos perguntar o que é essencial no simbolismo do batismo. O termo batizar indica imergir ou morrer, como também indica purificação. Contudo, o batismo apresenta a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. O essencial no batismo é a profissão de fé, seguida pelo ato aplicado aos crentes em Jesus Cristo e ministrada exclusivamente pelo ministro. Os cristãos, com raras exceções, são batizados em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Outra questão divergente existente entre os cristãos é a idade dos candidatos ao batismo. Os católicos romanos, os metodistas, os presbiterianos, luteranos e anglicanos batizam crianças recém-nascidas, filhos de seus membros. Os batistas, assembleanos, Brasil para cristianos e a maioria dos pentecostais brasileiros batizam apenas a partir da adolescência. A Igreja Brasil para Cristo, assim como a maioria dos pentecostais brasileiros, usam como forma de batismo a imersão.
apenas pessoas a partir de mais a partir de 12 anos. Página 42, a ceia do Senhor. Em Israel, encontramos a celebração da Páscoa apontando para o que Cristo faria por todas as pessoas. A Páscoa era, antes de tudo, um sacrifício de expiação, onde o cordeiro era imolado e o sangue era manipulado. Parte da carne era queimada e a outra era comida com pães asmos pela família sacerdotal. No Novo Testamento, a Páscoa passou a ser uma festa típica, lembrando a libertação do Egito, mas também um sinal e símbolo da libertação da escravidão do pecado, bem como da comunhão com Deus através do Messias. A partir do paradigma veterotestamentário da Páscoa e toda a sua simbologia, Cristo institui a ceia, utilizando elementos presentes na cultura da sua época. A Santa Ceia não indica a presença física de Jesus, mas real. Contudo, a representação é espiritual. A partir da referência, podemos dizer que não se trata da festa do amor, mas um sacramento que pode ser incluído na festa do amor. Um sacramento como a Santa Ceia representa verdades espirituais que incluem sinal externo e interno, tais como simboliza a morte sacrificial do Senhor, a participação do crente no Cristo crucificado, a união do crente com Cristo pela fé, simboliza a união dos crentes uns com os outros, tendo Cristo como cabeça. A ceia do Senhor não é somente um sinal, mas um selo. Não se trata apenas de um memorial, pois ela sela o grande amor de Deus, sela a certeza pessoal de que todas as promessas se cumprirão, sela as garantias de salvação, sela a nossa confissão quanto ao que Cristo fez por nós. Devemos considerar que se trata de um sacramento ou ordenança a todos quanto creram no Evangelho. Sendo assim, a Santa Ceia é destinada a todos quanto estão verdadeiramente descontentes consigo mesmo por seus pecados e confiam no perdão de Cristo. Nós encerramos na página 42, damos prosseguimento no próximo vídeo a partir da página de número 44, a missão da igreja. Boas aulas, façam as recapitulações, eu já vou incluir os slides para estar ajudando na fomentação do material que os irmãos vão necessitar para fazer uma boa prova, tá bom? Os slides são importantíssimos a partir de agora, porque eles contêm todo o material relacionado à prova, assim como as recapitulações, tá bom? Boa aula, Deus abençoe.